Oi, gente. Vamos lá então à nossa segunda parte do vídeo. Dessa vez vamos falar sobre a tônica de cada ciclo, as luzes e as sombras que nós devemos trabalhar, as luzes que nós devemos intensificar em cada ciclo aí astrológico dentro desse ciclo cabalístico no qual se refere o Ouroboros que eu havia explicado no primeiro vídeo para vocês. E aí eu deixei na imagem para facilitar uma palavra-chave que inclusive se associa à tônica para cada ciclo. Marte, eu já coloquei aqui a tônica, a palavra associada atitudes. O Sol, individualidade. O Vênus, escolhas. Mercúrio, interações. A Lua, sentimentos. Saturno, disciplina. E Júpiter, a fé. E quando a gente analisa nas sombras que, né, a partir das sombras que nós devemos trabalhar e as luzes que nós devemos intensificar dentro de cada ciclo, nós trazemos aí um leque de opções, né, um leque de manifestações que podemos nos conectar. A ideia é que realmente nós possamos trabalhar as sombras que nós identificamos nesse ciclo, inclusive na tônica relacionada. Então, vamos lá para a gente poder entender cada planeta. Se eu estou vivendo um ciclo de Marte, o que esse ciclo já vai gerar, que vai esperar, na verdade, como evolução do meu próprio ser, é atitude, né? Então eu tenho que ter o poder ali de atitude para as questões que vão aparecendo durante esse ciclo. E essas atitudes, né, podem ser geradas a partir de imposições do próprio universo, ou eu mesmo, né, de repente tomando atitude para impor aquilo que eu observo que eu preciso impor. A ideia é que, claro, vem a partir de nós que estamos vivenciando. Mas se somos crianças, né, ou até mesmo o bebê, que foi o meu caso, que eu nasci no ciclo de Marte, é claro que essas atitudes são geradas a partir de momentos, situações onde eu que vou ter que vivenciar para ter essa tomada de atitude, que na verdade é uma atitude que meio que inconsciente. Então eu sou canalizada a uma atitude, né, que meio que obrigada a tomar uma certa atitude. Porque eu não tenho consciência, eu sou criança ou até mesmo adolescente. Embora adolescente, nós já sabemos que já tem consciência da situação, a gente já pode orientar. Até mesmo quando criança, se a gente observa, se são nossos filhos, nós podemos orientar a atitudes que nós observamos que são essenciais, né? Principalmente quando nós somos aí jovens e até mesmo adultos. E aí, quando a gente tem a tônica voltada para atitudes, que é o ciclo de Marte, claro que vão nos gerar desapegos, né? Porque o que Marte representa, astrologicamente falando? Marte, ele é aquele planeta que corta o que não serve. Então, quando se observa algo que não vale mais a pena, nós temos que ter a atitude de cortar. Quando nós observamos que vale a pena ainda, então de repente o que precisa é transformar aquela situação. Ou se de repente eu já transformei diversas vezes, com certeza o que está precisando é a intensificação de algo, né? Marte ele se associa a desapegos porque eu vou precisar cortar, né? Então eu vou precisar ter atitudes e toda atitude parte de uma escolha, né? Então eu já defini uma escolha, por isso que a gente fala até que Vênus é a polaridade de Marte, que fala muito das escolhas. Eu já defini uma escolha e quando eu defino essa escolha, eu tenho que ter a minha atitude. E nessa atitude eu vou ter que renunciar a algo. Então, apegos e desapegos também fazem parte dessa tônica aí de atitudes, né? Por isso que quando a gente vive, quando é criança, é o exercício do desapego. Então, por algum motivo, no meu caso, que nasci com o ciclo de Marte, fui levada a desenvolver, dentro do meu ciclo evolucional pessoal, né, atitudes onde eu tivesse que exercitar esse desapego.
né? Mais para frente, claro, a gente acaba entendendo por quê. Até de acordo com o que nós vamos vivenciando, porque cada um sabe a sua própria realidade, nós entendemos por que, que a gente teve que exercitar esse desapego. Então, a questão de Marte, ela se refere muito a isso. E por que que alguns locais que a gente lê, ou pessoas que explicam, astrólogos, cabalísticas, podem, de repente, associar o ciclo de Marte como algo mais tenso? Porque o ser humano ele não consegue desapegar facilmente das coisas, né? Nós sabemos que o ser humano ele é o único reino que tem lá, se tem uma, quer dizer, a árvore no reino vegetal tem folhas e frutos que não servem mais, naturalmente ela desapega daquilo porque aquilo vai servir de adubo ali, de nutrientes para que ela consiga intensificar ainda o que vale a pena, né, dentro do ser, da sua própria estrutura. O ser humano não. O ser humano ele segura a fruta podre ali na mão, enquanto, né, não consegue se desapegar de algumas situações, de algumas pessoas, seja o que for. Então nós trazemos aí esse problema sério, né, com apegos e desapegos. Então, claro que Marte passa a ser um pouco mais desafiador. O ciclo de Marte passa a ser um ciclo mais tenso por conta disso. Mas essa tensão vai depender muito de como que a pessoa já trabalha. Porque se eu compreendo o que eu preciso desapegar, eu vou trabalhar isso em mim. Então, isso não vai ser tão tenso mais. Eu vou conseguir ir trabalhando exatamente essa sombra, né, o exercício do desapego, para que eu defina escolhas e corte o que precisa ser cortado, intensifique o que precisa ser intensificado. Outra coisa importante também é que Marte se associa muito à coragem. Então, até porque faz muito sentido, porque para eu definir uma escolha e tomar atitude, eu preciso de coragem. E é exatamente isso que esse ciclo vai despertar na pessoa, né? É a coragem de tomar atitudes que são fundamentais para o próximo ciclo, inclusive, porque é uma continuidade, né? Eles são acumulativos os ciclos. Então, por algum motivo, eu preciso tomar atitudes, ter coragem de tomar atitudes para o próximo ciclo, que aí eu vou entender por quê. O problema é quando eu não tomo essas atitudes. Com certeza elas são impostas. E no ciclo seguinte, isso se reflete na mesma proporção. Então, a ideia é que nós tenhamos coragem, ousadia de realmente tomar atitudes necessárias em prol de desapegos que se fazem fundamentais, tá? Isso para o ciclo de Marte. E aí, quando a gente analisa um ciclo do Sol, a tônica é a individualidade, tá? Quando a gente fala de individualidade, ela traz duas partes, né? Porque existe a individualidade de luz, a positiva, que se faz necessária. Existe a individualidade negativa, né? Aquela do egoísmo, que é o caso de um ciclo solar. Então, o Sol, quando eu chego num ciclo solar, eu preciso respeitar a minha individualidade. Então, se eu me vejo numa situação onde eu só estou tendo como referência os outros, a outra situação, seja o que for, sempre voltado ao exterior, o ciclo está pedindo para eu voltar para mim, para dentro. Sol é a nossa própria essência, o Sol é a nossa verdadeira identidade. Somos nós mesmos, é a gente sendo a gente mesmo, isso é o Sol. Então, é um chamado para essa realidade. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui, o que eu quero despertar, o que eu quero criar. O Sol fala muito das potencialidades de criação. Então, precisa ser despertado esse tipo de individualidade, no que se diz respeito à essência do ser. Então, é um chamado para a realidade da própria essência do ser humano, de sermos a gente mesmo e não aparentemente algo. Sermos nós em qualquer assunto da vida. Então, com certeza, situações acontecem, vivências, experiências nós vivemos para que a gente se autovalorize, para que a gente se autoafirme, para que a gente tenha uma verdadeira alegria dentro do nosso ser, em prol de questões fundamentais que só dizem respeito à nossa própria essência. Sempre, claro, em equilíbrio com o outro, mas quando eu estou num ciclo solar,
é um chamado para a realidade interior, uma realidade que precisamos alcançar. E todos nós, né, quem vive um ciclo solar, sempre tem essa tônica mesmo da individualidade. Coisas acontecem onde nós somos colocadas e colocados em prova, em prol da nossa verdadeira individualidade, de sermos a gente mesmo, né, e não apenas o que os outros ou situações impõem, tá? Essa é a tônica do Sol. Quando nós pensamos no ciclo de Vênus, vejam que aqui eu coloquei Vênus traz a tônica das escolhas, né? E Vênus, ele é exatamente como eu mencionei, a polaridade de Marte. Então, ele faz, quando eu defino uma escolha, eu vou lá e automaticamente tomo uma atitude, né? Mas quando eu estou vivendo um ciclo venusiano, eu estou lidando muito com as questões da afetividade. E uma afetividade que não necessariamente tem relação só com pessoas que eu vou ter uma relação afetiva, no sentido de namoros, relacionamentos afetivos, sabe? É um chamado também para realidades de parcerias, de quem quer que esteja ao nosso lado para somar, independente no que nós precisamos estar com as pessoas certas, atrairmos, né, as pessoas certas para nós, convergentes, melhor dizendo, né, porque o certo e o errado não cabe nessa situação. Convergentes, né, afins, aonde nós temos afinidade realmente, né? Então tem que ter convergência com o meu verdadeiro eu. Então, só que para ter convergência, eu não posso simplesmente aceitar aquilo que não tem. Num ciclo de Vênus, não. Num ciclo de Vênus, eu determino, eu escolho. Eu escolho a quem eu me associo, eu escolho com quem eu me relaciono, né? Então, precisa colocar em prática o escolher, né? Esse verbo. Então, aqui a atitude passa a ser mais no sentido de escolhas mesmo, né? Então, eu defino uma escolha e aí eu utilizo o meu Marte interior, claro, para poder tomar as minhas atitudes. Mas a tônica se refere totalmente às escolhas que se demonstram para que eu realmente possa ter uma atitude ali corajosa. Então, claro que se eu tenho escolhas aí como tônica de luz, porque o dínamo é proporcional de luz e sombra, eu vou ter as dúvidas e as incertezas, né? Imagina só que eu vou ser colocada diante de situações onde eu vou ter que definir uma escolha. Só que eu posso, de repente, passar um ciclo de Vênus em cima do muro e não determinar nenhuma escolha. Claro que eu vou acabar levando isso para o próximo ciclo, acumulo para o próximo ciclo e vou trazer aí problemas maiores no próximo ciclo. Mas a ideia é que a gente defina, que a gente realmente se associe a situações e pessoas que tenham convergência com o nosso verdadeiro eu, né, com quem nós realmente somos, tá? Por isso que a gente fala que na astrologia que Vênus é a polaridade de Marte. E Marte é quem eu sou, o que eu quero para mim, é eu tendo coragem para tomar uma atitude. Vênus é quando eu escolho, né? Então, a polaridade. Quem está comigo tem que ter relação com quem eu verdadeiramente sou, que é meu lado marciano, né? Quando nós analisamos o ciclo de Mercúrio, veja, Mercúrio eu coloquei a palavra aqui, a tônica interações. Mercúrio ele é o planeta totalmente associado à comunicação e expressão. Então, por isso que a gente usa essa tônica de interações. Mas aqui não entra só pessoas. São minhas interações no sentido geral. Então, se eu estou num ciclo de Mercúrio, claro que eu tenho que procurar interações onde eu acrescente conteúdos importantes para a minha vida, para aquilo que eu considero essencial, para as construções das minhas bases sólidas. Então, são conteúdos onde essas interações são com conteúdos e pessoas e situações onde realmente convergem com aquilo que eu desejo adquirir como conteúdo, de experiência ou conteúdo no sentido de conhecimento, seja o que for, para que eu atinja algo na minha vida, né? Então, é um ciclo importantíssimo para aquisição de conteúdos, não tenham dúvidas que nesse ciclo temos o chamado a adquirir conteúdos essenciais dentro do nosso ser para que a gente consiga se comunicar e se expressar verdadeiramente. Porque se a gente não tiver conteúdos verdadeiros dentro de nós e aprofundados, nós vamos fazer aí
só barulho, né? Então a ideia é que a gente inclusive saiba, né? Veja, Vênus foi anterior, né? Então se eu já não defini a escolha anterior, já estou com pessoas aonde realmente não convergem, na hora que eu chegar em Mercúrio, minhas interações não vão ser verdadeiras e os conteúdos que eu vou adquirir não tem nenhuma relação com o meu verdadeiro ser, né? Então a ideia é que nós tenhamos e buscamos interações onde realmente tenham convergência com quem também nós somos, com o que está aqui na nossa mente. Mercúrio é a mente. Interações com conteúdos e informações, né? As informações que estão tão abertas aí para nós, sabermos com quem ou o que nós interagimos é fundamental. Tá? Um chamado muito importante para o conhecimento verdadeiro, verdadeiro para nós, principalmente no sentido evolutivo, né? Aquela do autoaperfeiçoamento, né? E de nós realmente melhorarmos como seres humanos e contribuirmos aí de alguma forma nesse planeta. Quando analisamos o ciclo da Lua, veja, logo em seguida nós temos o ciclo lunar. E aí eu coloquei a tônica sentimentos. Claro, a Lua naturalmente já se associa a isso. Lua, ela traz a questão do passado. Então, por que eu coloquei a tônica sentimentos? Porque aí entra como estão os nossos sentimentos. Então, nós vamos ter experiências onde nós vamos ter que trabalhar esses sentimentos. E como Lua naturalmente já fala de questões de apegos, principalmente no que se refere ao passado, à família, né? É de extrema importância que saibamos trabalhar nosso sentimento em prol de questões que nós observamos que, de repente, são demonstradas como apegos excessivos, né? Então, pode ser sentimentos bons ou não. Então, eu posso ter, de repente, apegos a sentimentos que me fazem mal, como mágoas, rancores, né? É muito comum nesse ciclo nós passarmos por experiências assim, para a gente aprender exatamente a lidar com essas questões de mágoas, rancores, né? Exercício do perdão. O quanto que a gente não pode, de repente, experienciar, vivermos as experiências onde temos que exercitar o perdão, exatamente no ciclo da Lua. E de repente observarmos que temos apegos ali excessivos e de repente ficarmos por muito tempo em algo, de repente o ciclo todo, porque ficamos ali acomodados naquela situação. Lua é muito a nossa zona de conforto, então a gente pode de repente ficarmos ali acomodados por puro apego, né? E claro que vai chegar um momento que nós vamos ser despertados às mudanças. Por quê? Porque a Lua, ela é feita de fases. A Lua nos convida a mudanças. O ideal é que nós estejamos prontos para nos adaptar a toda e qualquer mudança. E a gente sempre sente num ciclo lunar as mudanças que se fazem necessárias, mas por apego e conforto, né? Eu de repente nego aquela mudança. A ideia é que a gente observe o que a gente sente em relação àquilo e exercite o desapego e até o perdão, se for necessário. E se de repente não são sentimentos ruins, podem ser bons, né? Aquela coisa de eu estar vivenciando, querendo reviver algo que foi extremamente bom para mim e ficar vivendo ali aquele passado e não vivo o presente, né? Então eu estou lá naquela zona de conforto para mim e esqueço de viver meu presente e muito menos projetar meu futuro, né? Todas essas questões entram aí nessa tônica de sentimentos que devem ser trabalhados no ciclo lunar. Tá? Ciclo lunar é um ciclo de mudanças. Todos nós passamos por uma mudança muito importante e ela traz uma mudança no âmbito sentimental. Então, é trabalhando os nossos sentimentos. E aí a gente chega aqui no ciclo de Saturno. Vejam só. Saturno, eu já até coloquei a palavra principal, porque quando a gente entende, né, quando eu falei no primeiro vídeo, que traz a ideia do severo, entre aspas, porque varia muito de realidade para realidade, mas sempre há uma severidade ali, é a ideia, na verdade, da disciplina, né? Porque Saturno, um ciclo de Saturno, ele nos convida a responsabilidades. Então, nós precisamos entender o que nós viemos fazer aqui.
E de repente a gente pode estar vivendo numa situação totalmente à parte, fora da realidade, do coletivo, do que eu vim fazer aqui nesse planeta, de quais são minhas responsabilidades, de qual é o meu verdadeiro papel social nesse mundo, né? E pode começar nas menores coisas. Então, de repente, onde eu tenho que ter. Claro que nós vamos ser chamados a experiências onde vamos ter que aplicar disciplina. Por isso que às vezes é rigoroso um ciclo de Saturno. Porque se eu estiver muito desconectado com realidades do que eu realmente vim fazer aqui, eu vou ter vivências ali onde eu vou entender qual é a minha responsabilidade. Só que aí essa vivência começa com uma transformação interior. Então ela vai pegar exatamente em assuntos muito importantes para que a gente seja transformado em prol daquele papel principal. Porque, de repente, a gente pode estar mergulhado, por exemplo, numa vida de família, numa vida de namoro, vamos pegar todas as fases da vida, né? Numa vida de vou casar, vou ter minha vidinha ali, vou ter meus filhinhos, e não é bem assim que Saturno quer para a nossa vida, né? É importante termos nossa família, claro, só que termos nossa família, nossos filhos, termos nossa casa, são tudo acréscimos, né? Saturno ele vem para demonstrar que para ter esses acréscimos bem conectados, bem harmonizados, nós temos algo muito importante antes para realizar. E para isso requer o quê? Disciplina. Disciplina em algo maior, que de repente pode ser um conteúdo, pode ser um trabalho, um projeto, seja o que for. Nós aprendemos, e às vezes se somos adolescentes, se somos crianças, é onde nós vamos sendo direcionados a essa disciplina, que de repente nem está ainda falando de coisas maiores, pensa no sentido de criança, né? Mas despertando já para uma disciplina que lá no futuro eu vou ter que pôr em prática. É como se a gente estivesse se preparando para um hábito que nós devemos desenvolver, né? O da disciplina, o da responsabilidade, o do foco em algo. Então, claro que quando eu sou criança, pode ser em coisas pequenas que a mãe, o pai obrigam de uma forma, de repente, mais ditatorial, né? De comando um pouco mais frio, que inclusive traz muito da nossa geração, né? Mas só para vocês compreenderem que tudo tem um porquê. Eu trabalho a disciplina ali dessa forma, claro que não precisa ser de uma forma severa, a cada geração nós vamos tendo uma consciência maior das coisas, mas é de extrema importância desenvolvermos essa disciplina aqui, porque é ela que vai trazer exatamente como base o desenvolvimento de algo maior, né? Então, uma disciplina maior, uma responsabilidade maior que se aplica lá no meu futuro, na minha vida adulta, eu e o mundo, o que eu realmente vim fazer aqui, né? Quando a gente analisa o ciclo de Júpiter, né? Então eu coloquei aqui a palavra-chave, a tônica, fé. Júpiter está muito associado ao acreditar. Então, quando nós acreditamos, seja no que for, estamos no ciclo de Júpiter e temos a ideia realmente da fé, de acreditar em algo, de buscar, inclusive com otimismo e esperança, o que eu quero expandir na minha própria vida, nós estamos trabalhando esse ciclo de forma de luz, né? Aproveitando todas as luzes, inclusive desse ciclo de Júpiter. Então, quando eu falo em fé, eu não estou querendo necessariamente dizer uma religião. Eu poderia usar aqui a palavra espiritualidade, né? Então, a ideia de você realmente desenvolver algo dentro de você, como aperfeiçoamento humano, né? Onde você realmente vá tendo e despertando essa fé, esse otimismo nas coisas que você vai desenvolvendo na vida, expandindo. Júpiter é a expansão. Júpiter fala muito de valores adquiridos. E onde eu vou desenvolver valores? Valores essenciais de um ser humano? Na própria espiritualidade. Então, por isso que eu coloquei aqui a palavra fé. Acaba sendo um ciclo onde nós vamos despertando essa nossa fé. E, de repente, eu já posso ter despertado em outros ciclos aqui. Quando eu chego no ciclo de Júpiter, eu posso expandir através desse conteúdo que eu vou adquirindo, desse aprofundamento na minha filosofia de vida. Eu vou expandindo cada vez mais minha fé, minha esperança e vou atingindo até mesmo um alvo, porque Júpiter está associado a essas questões. Júpiter é aquele que
observa o horizonte, a linha do horizonte, aonde nós iremos alcançar. O ciclo de Júpiter nos convida exatamente a isso, a termos um horizonte a alcançar, a expandirmos além, com base na fé, na espiritualidade, que são aonde nós desenvolvemos, né, valores essenciais para o ser humano, tá? É basicamente isso, claro, de uma forma sintetizada, rápida, para esse vídeo não ficar extenso, eu procurei pegar a palavra-chave de cada ciclo astrológico dentro desse ciclo cabalístico, para que vocês possam fazer aí associações às vivências de vocês, né? Cada ciclo representa uma época da sua vida, você com certeza vai fazer associações dessas vivências. Até os 39 anos nós vivemos as experiências físicas. A partir dos 40 nós começamos, quando a gente completamos esse Ouroboros que eu expliquei no primeiro vídeo, nós passamos a ter as experiências da alma e aí acontecem os descarregamentos. Aí aquilo que eu falei dos acúmulos, então eu deixo de fazer, trabalho mais as sombras, né? Aliás, deixo de trabalhar as sombras e aproveitar as luzes, é claro que eu vou descarregar na segunda fase, no segundo ciclo cabalístico aí, a partir dos 40, eu vou descarregar aquilo que eu me ausentei, como responsabilidades perante cada ciclo. Nunca somos 100%. Tivemos experiências físicas que, claro, vamos ter que descarregar e de repente consertar algumas coisas, dessa vez com uma consciência maior, porque agora o desenvolvimento é de alma, e aí dessa vez eu tenho uma oportunidade incrível de acertar. É basicamente isso, tá? Eu espero ter contribuído aqui com vocês de alguma forma. Procurei falar de forma bem sintetizada, resumida, só para vocês poderem fazer a conexão com realidades já vividas e as que vocês irão viver. Então, nós já sabemos o que esse ciclo vai exigir de mim. Eu já sei, eu vou ter consciência, e ter consciência faz toda a diferença, porque o universo vai demonstrar as situações para que eu coloque essa consciência em prática. Saber é uma dádiva, mas também a quem muito for dado será cobrado, né? Eu espero que contribua, espero que tenhamos aí cada ciclo astrológico da melhor forma possível. Muito obrigada pela companhia de vocês. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.